no cenário internacional ali daquela região. Então Onri é um grande cara. Só que se você ler o texto, você vai descobrir que diz que Onri foi um rei mau, porque ele fez o que não era reto diante dos olhos do Senhor. Dá para perceber que nem sempre os olhos de Deus são os mesmos olhos, os nossos olhos. Os parâmetros de Deus não são os nossos parâmetros, né? E continuando ali no texto, diz que Onri teve um filho. E o filho se chamava Acabe. E Acabe, ele vai reinar do mesmo jeito que o seu pai. Não tão forte, não tão poderoso, mas ele vai ser um cara que vai controlar o país de uma forma razoável. E esse Acabe, ele tem um problema. Um problema que começou com o pai dele. Onri, que era o pai de Acabe, ele faz alianças com os seus vizinhos, os povos vizinhos. E para sustentar as alianças na antiguidade, a coisa mais comum que se fazia era casamento entre os príncipes ou as princesas. Entre príncipes e princesas, tá? E Acabe acabou, sem trocadilho, Acabe acabou casando com uma mulher que tinha um currículo até bom. Ela era princesa, a filha mais importante do rei de Sidom, que era um reino fenício que ficava ali do lado, e ela era sacerdotisa. Ou seja, ela tinha status, ela tinha posição, ela tinha nobreza, ela tinha força, e era uma mulher realmente de peso, não sei qual era o tamanho dela, mas enfim, de peso político, peso de orquestrar várias coisas. E essa mulher sacerdotisa se chamava Jezabel. Jezabel casou-se com Acabe, e lógico que quem casa quer casa, né? Os dois vão morar em Israel, vão morar em Samaria. Só que a mulher, ela era filha do rei, ela era sacerdotisa do Deus deles, e ela traz junto consigo na caravana dela, né? Sei lá como é que chamaria isso, caravana de núpcias, como é que vai chamar isso, mas de qualquer forma ela traz várias coisas do seu país, porque ela ia ficar longe do pai, longe dos amigos, etc. Mas o que ela traz junto com ela é um grande problema para Israel, que foi o culto a Baal, que era o Deus que ela servia. Então Jezabel traz junto nas suas malas vários deuses baalinhos ou Baal, traz o culto, traz sacerdotes, traz gente que estava envolvida com o culto a Baal, instaura um templo em Samaria, que é o contexto logo anterior que nós estamos vendo aqui do capítulo 17, no capítulo 16, final do 16 diz isso, ela instaura um templo dentro da casa de Acabe, ou seja, na cidade de Samaria, e começa a cultuá-lo. Cultuar quem? A Baal. E diz que Acabe vai atrás de Baal para cultuá-lo também. Ou seja, está se armando aqui uma situação muito complicada. Graças a essa aliança entre os israelitas e os fenícios, estava sendo instaurado o culto a Baal oficialmente dentro do reino do norte. Não que antes não existisse esse culto a Baal, mas de qualquer forma estava sendo oficializado. Agora, o que chama a atenção para nós, e talvez você não saiba, quem é Baal? Baal literalmente significa Senhor. Tá? Senhor, ou seja, era uma expressão que as pessoas diziam, o Senhor poderia, por acaso, me ajudar a fazer alguma coisa? Essa palavra Senhor, que era respeito na língua local, era Baal. E isso acaba pegando no nome do Deus deles. Então, em outras palavras, Baal significa Senhor, uma pessoa de reverência. E Baal, ele era o Deus cultuado na região ali de Canaã, de uma forma geral, e os fenícios tinham um apreço muito especial para o Baal. Por quê? Porque ele era um Deus específico. Cada Deus no panteão das pessoas que são politeístas sempre tem uma função. E Baal, como ele era o Senhor, ele era o dono da terra, ele tinha uma função muito específica, ele era o Deus da tempestade. Ele era o Deus da chuva, do orvalho,
e do trovão. Presta atenção nesse detalhe. Ele era o Deus da tempestade, da chuva, do orvalho e do trovão. Dá para entender que ele está relacionado com questões de água, né? Tempestade, vem chuva, tem o trovão quando vem a tempestade, tem o orvalho também que nasce, ou que dá na terra, que é a água também. E aqui nesse contexto eu quero entrar exatamente no texto que nós lemos antes. Não sei se você notou, mas diz que um tal de Elias, um camarada, que ninguém nunca ouviu falar, nem sabia de onde é que o cara era, diz o seguinte, que esse Elias, que era de Tisbe, e nem se sabe exatamente onde é que é Tisbe, de qualquer forma, mas diz que ele chega para o rei e fala, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá, o quê? Orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aqui Deus está mandando um recado muito forte para Acabe. Não vai ter orvalho e não vai ter chuva até que Elias abra a boca e diga que vai chover e vai ter orvalho. Você consegue perceber a ironia que Deus está colocando nesse contexto? Deus ele já está começando a trabalhar um pouco a questão Baal aqui. Porque ele diz o seguinte, olha, eu não vou deixar nem orvalho, nem chuva, nem vai ter tempestade, não vai ter raio, não vai trovão, não vai ter nada. Porque eu vou fechar os céus. Por que Deus estaria dizendo isso? Será porque ele não estava preparando algo ali na frente para mostrar para o povo de Israel? Vamos continuar a nossa conversa. Bom, quando você olha o texto e um pouquinho mais para baixo, diz que a palavra veio tal, de Deus para Elias, diz, saia daqui, vá para o leste, esconder-se perto do riacho de Querite. Bom, Israel ele tem a região de Canaã, a Palestina de uma forma geral, tem uma característica. Existe um único rio, que é um rio que corre o ano inteiro, que é o famoso Rio Jordão, onde Jesus foi batizado e onde Naamã também, entre aspas, foi batizado, João Batista estava lá, batizava naquele rio. Então, o Rio Jordão é o único rio que corre durante o ano inteiro. Existem os outros rios, cuja palavra específica agora eu me esqueci, mas são rios que eles só correm quando tem chuva. Então, enquanto os mananciais ainda estão vertendo. E geralmente na época da seca, no verão, entre o verão e o outono, quando a chuva é muito pouca, esses rios acabam secando. E esse que nós estamos vendo aqui, que é Querite, é um desses riachos que simplesmente vivem dessas chuvas que ocorrem durante o ano. Ele não tem um fluxo contínuo de água. Agora, Deus, ele fala para Elias e diz o seguinte, Elias, vá até o riacho de Querite, senta ali do lado, porque essa história vai durar muito tempo. Essa história de seca não é para hoje ou para amanhã. O meu caso com Baal, o meu caso com Acabe é longo. E acaba que, então, Elias vai para lá. Chegando lá, Elias, o texto diz que Deus usa um pouquinho também de ironia. Porque olha o que acontece ali. E ele foi e fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho, os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Não sei quantos aqui já tiveram alguma experiência com corvos. Você já viu corvo? Conhece corvo? Conhece corvo? O que é corvo? Na prática ele é considerado que tipo de animal? Hã? Como é que é? Que voa? É um que voa? Muito bem, voa. Isso. Ele entra na categoria de animal de rapina, ave de rapina, ou seja, o que ele faz?
Quer um outro animal que entra nessa categoria? Urubu. Urubu faz o quê? Come carniça. Corvo é um desses bichos que come carniça. E, bom, quem, como nós passamos um tempo fora, num lugar onde o corvo é o único animal que você vê no inverno, e você enjoa daquele corvo, aquela coisa preta, aquele grito estridente, você pega um certo trauma de corvo. E eu fico imaginando aqui, toda manhã, o Elias sentado lá e vem aqueles bichos e entregam algo para ele. E eles não entregam algo com aquele álcool gel, né, esterilizado, e dão para ele. Onde é que vocês acham que eles trazem comida para Elias? No bico. No mesmo bico que comeu carne morta ali por algum animal morto, é o mesmo que está trazendo comida para ele. Por isso que o corvo também é considerado animal imundo dentro da religião judaica, porque ele trabalha com bichos mortos, carniça. E quando Elias ele tem que comer aquilo, bom, quem está com fome, meu amigo, come qualquer coisa, não é ou não é? Na hora da fome, você abriu a geladeira lá, 3 horas da madrugada, vai o que tiver lá. E Elias não tem muito o que optar, ele tem que comer o que os corvos estão trazendo. E ele tem que tomar a água de um riacho que talvez nem sempre a água estava muito boa. Só que acontece o seguinte, depois de algum tempo, olha como é que continua o versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Lógico, não chove, não tem água. Não sei se vocês entendem isso aqui em São Paulo, né? A gente entende isso em São Paulo. Não tem chuva, não tem água, reservatório baixa, cantareira. No caso aqui, a cantareira do Elias baixou ao nível crítico, saiu todos os volumes mortos e secou. E aí Deus diz o que para ele? Elias, a cantareira secou, meu filho, agora você vai sair daqui e eu vou te mandar agora para um spa, para um lugar muito bom, um lugar cheio de águas, um lugar que você vai achar maravilhoso, tá? Vou dar umas férias para você. Não. As férias que Deus dá, e vocês vão ter que ler todo o texto, a gente não vai ter tempo aqui, o tempo vai passando, a gente não pode ver tudo. Mas o texto diz que ele vai ser levado para uma cidade chamada Sarepta, ou Sarepta. Agora, se você não é muito bom de geografia, e você não tem uma noção exatamente onde que fica Sarepta, ou Sarepta, essa cidade fica como se fosse uma espécie de subúrbio da região de Tiro e Sidom. Agora, o que tem a ver Tiro e Sidom com o que nós estamos falando aqui? Sabe quem nasceu em Sidom? Jezabel. Então Deus pega o camarada, tira dos corvos e manda ele exatamente para um lugar complicado, que é a região de onde veio o maior problema de Israel, que é Jezabel. Não tente entender a lógica de Deus. Não questione a lógica de Deus. Perceba que Deus, quando Ele faz os seus planos são corretos. E se você fosse fazer um plano para salvar a vida de uma pessoa que você ama, você mandaria ela exatamente para o meio do acampamento do inimigo? Você não. Deus sim. Não sei. Mandou para lá. E esse cara vai para lá para trabalhar na vida de uma viúva. Ele não vai para lá para trabalhar na vida de uma pessoa importante, de uma pessoa que vai ser um líder denominacional, que vai pregar a palavra do Senhor. Ele manda esse Elias para casa de uma viúva. Inclusive depois até acho que vai morrer o filho dela lá e vai ser aquela confusão. Mas enfim. Deus, Ele trata, parece, com Elias de uma forma... Está brincando com Elias. Elias está lá, nesse local, e lá em Sarepta, e logo depois
Logo depois não, né? Logo, uns 2 anos depois, sei lá, 1 ano e meio depois. A palavra de Deus diz: Elias, agora que você já fez aí o que você tinha que fazer, já ressuscitou quem tinha para ressuscitar, já deu comida para quem tinha que dar comida aí, agora você levanta e volta para Israel, porque eu tenho negócios para terminar lá. Provavelmente nesse caminho, e o texto vai falar a respeito do fato, ele não diz quando que Elias fica sabendo do fato, mas narra o fato. Diz que enquanto Elias estava fora, nesses 3 anos, mais ou menos, que ele está fora, entre o riacho e a cidade de Sarepta, o texto diz que uma determinada rainha, vinda de Sidom, faz uma campanha de extermínio de todos os profetas de Deus em Israel. Você consegue imaginar essa situação? Ele está voltando para casa, está pensando talvez se Deus vai resolver a situação, vai, sei lá, dar um cabo no final da história da seca. E ele ouve dizer que todos os seus amigos, todos os seus colegas, todos os seus compatriotas que se formaram com ele lá na escola de profetas, todos eles foram mortos à espada, um a um, pelas mãos de Jezabel. Pelas mãos, não foi ela que matou, tá, gente? Num sentido literal. Mas ela mandou matar, então ela é a mandante do crime. E é nesse contexto que Elias, após 3 anos, ele diz o seguinte: bom, só sobrou eu. Só sobrou eu sou o único que se salvou dessa carnificina que a Jezabel fez, porque eu estava fora. Porque se eu tivesse aqui, eu tinha morrido também. E aí, Elias manda um recado para Acabe e diz: Acabe, vamos acabar com isso daí. Eu vou fazer bastante esse trocadilho, tá? Acabe, acabar, acabou, tá? Então, Acabe, vamos acabar com essa história e vamos resolver essa situação. Eu tenho um desafio para você. Eu quero que você reúna todos os profetas, todos aqueles que são os altos sacerdotes de Baal, lá no Monte Carmelo. E eu vou estar lá. E a gente vai se encontrar. Vai ser toda a turma de Baal contra toda a turma, que sou eu, de Deus. São vocês contra nós, ou contra eu. E sabe que no versículo 18, 22, capítulo 18, 22 é que fala isso. Está no meio da conversa lá. Ele está tendo uma conversa com o pessoal e diz assim: Deus está falando. Elisa respondeu: mas você e a família do seu pai tem, no caso, perturbado todo Israel. Está falando com o rei. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Balaíns, ou seja, a Baal, aos deuses Baal. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga-os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Então, nós temos aí, vamos fazer uma conta rápida, 450 mais 400, são 950 pessoas. Vai arredondar aí para fazer a coisa bem. 1000 pessoas contra eu. 1000 contra 1. Uma proporção legal. E vocês vão se reunir lá, a gente vai se reunir lá, e vocês vão invocar o Deus de vocês, e depois eu vou invocar o meu Deus. O Deus que responder é o Deus de Israel. Podemos fazer assim? Rapaz, vou dizer uma coisa para você, o cara era doido mesmo, porque era 1000 contra 1, qual é a possibilidade dele se dar mal? Grande. Eram 1000 vozes invocando aos deuses, contra uma voz invocando a Deus. Uma grande desvantagem.
Mas Elias está fazendo isso porque ele está vendo a necessidade de fazer uma luta entre Deus e Baal. Ele representando o time de Deus e os outros profetas representando Baal. Então o número era desfavorável. E mais, esse Deus, o Deus Baal, ele era especialista na água e na tempestade, mas também ele é especialista numa coisa, no trovão. Inclusive as representações de Baal que nós temos hoje, geralmente é segurando um raio. Assim que é naquele Zeus, sabe? Jogando raio. Baal, ele está segurando um raio. E aí o desafio é o seguinte: aquele que mandar fogo do céu e consumir o holocausto é o campeão. Uma partida só. Final de Copa, uma só. Sem prorrogação, sem pênalti. Que fizer primeiro gol, leva. O time de vocês entra com 11. Só os melhores. O meu time entra com 1. Eu acho que o Elias estava meio desmoralizado mesmo. 18:38 nos dá o resultado dessa briga. O Elias vai orar no 18:38. Aliás, parece que ele começa a oração bem rapidinho. Já estava passando do horário, estava cansado, todo mundo já estava estressado com um dia que tinha acontecido ali. E aí diz que, vou ler o anterior. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar, a ti, para ti. Interessante que ele diz aqui, o Senhor, que o Senhor és Deus. Sabe o que significa Elias? Eliar. Deus é o Senhor. Então ele está meio que fazendo aquele trocadilho aqui, ó. Se o Senhor é o Deus de Elias, o Senhor é o Deus dos deuses e tudo mais, então o Senhor vai responder. E diz o quê? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Que eles tinham derramado água ali, tinham encharcado tudo com água para não pegar o fogo, mas enfim, pegou, consumiu todo o fogo. Resultado disso, o povo todo fica olhando e pensa: rapaz, Deus fez um gol. E agora? Você imagina a cara daqueles 1000 sacerdotes, sacerdotisas, etc., olhando para aquilo e pensando: esse foi o último dia da minha vida. Você imagina os caras tentando escapar porque sabe que vão morrer? O povo provavelmente pega esses camaradas e diz que levam eles até acho que eles descem o monte, não me lembro agora exatamente o que acontece ali, mas o importante é que diz que Elias passa ao fio da espada todos os sacerdotes. Imagina aquela fila, um atrás do outro, e o Elias lá, corta a cabeça de um, próximo, lá pelas tantas o Elias já deve ter cansado, lá eu já tinha cansado no quarto, quinto, né? Mas o Elias vai cortando a cabeça, vai esfaqueando, será como é que ele matou? Mas ele mata todo mundo, e talvez, sei lá, alguém ajudou ele, mas lembre-se, não existia nenhum mais profeta de Deus ali, só ele. Então o texto diz que Elias matou todos ao fio da espada. Gente, foi uma sangueira sem tamanha. O cara deve ter cansado muito, passou o dia ouvindo os caras lá orando para o Deus deles e nada. Ele chega, Senhor, é o seguinte, o Senhor manda o fogo, a gente acaba tudo com isso, a gente ganha, mata os caras e vai todo mundo para casa, beleza? Bom, agora que eu orei, vamos lá matar os caras, todo mundo descendo, afiando a espada para ir matar. Foi um dia estressante para ele, não foi? Matar 1000 pessoas não é fácil, não. Matar 1000 galinhas não seria muito fácil, imagina 1000 pessoas.
E é nesse contexto, no capítulo 19, que nós vemos que Jezabel, que não estava lá, diz o seguinte, manda um recado para Elias, e diz que os deuses me castiguem com toda a ira, se amanhã, nesse horário, você, Elias, não estiver morto. Rapaz, o cara matou 1000, e uma mulher, a rainha, vai lá e diz assim, ó, amanhã eu vou te matar, até amanhã você está morto. O texto vai continuando, e diz que Elias, então, ele toma uma decisão. Olha, eu estou cansado, passei muitos problemas lá no riacho, passei dificuldade lá com a mulher, com a viúva lá, tive que vir para cá, bater nesses caras, matar 1000, dá um tempo, agora chegou a hora do, um refresco. E diz que ele sai e ele vai embora. Nem fica para ouvir, nem para ver a mulher, a tal da Jezabel. Acabe, que parece que mais um rei banana, não faz nada. E a outra, alguém até disse que Acabe era o rei banana e a Jezabel era a mulher abacaxi. Né? E quando esse cara, ele foge, esse Elias, ele foge de Jezabel, ele vai para um lugar muito interessante. Ele diz que vai para o Horebe. Horebe, que é o mesmo nome para Sinai, era o lugar onde que Deus havia se revelado a Israel. E quando ele chega lá, ele entra numa caverna, talvez para buscar a Deus, ou para descansar, enfim. Tem toda uma circunstância que nós não temos tempo para ler. Mas Deus aparece para ele e diz, você está fazendo o quê? Estou aí, né? Situação, você vê? Complicado. E aí Elias, já estressado, diz, olha Deus, eu vim para cá porque a mulher vai me matar. Já matou todo mundo, um a mais, um a menos para essa mulher aí não vai fazer diferença. Então eu estou na lista dela, prometeu que até amanhã eu morro, vim para cá, estou aqui. 3 dias, sabe quantos dias de viagem? Não lembro mais quantos dias de viagem. Estou aqui esperando a mulher morrer ou alguma coisa acontecer com ela, sei lá. E ele repete isso. E ele diz o seguinte, porque eu sou o único que sobrei em Israel. O único profeta, o único seguidor teu que sobrou em Israel. E aí Deus vira para ele e diz o seguinte, Elias, tem uma notícia para te dar, cara. Além de você, eu tenho mais 7.000 que nunca dobraram os seus joelhos a Baal lá em Israel. Querido, você não é o único. Você não é tudo que restou. Você não é a minha última esperança. Se você morrer hoje, não acaba o culto a mim em Israel. Dá para entender? Provavelmente ele foge, porque ele deveria ter pensado o seguinte, cara, se eu morrer, acabou os profetas. Quem é que vai cuidar do povo? Quem é que vai fazer as coisas? Só que esse profeta, ele se engana quadradamente, redondamente, porque Deus, ele diz, em outras palavras, eu não dependo de você. Se eu quisesse que fosse outro que estivesse lá no Carmelo, seria outro. Dos 7.000, eu ia escolher um desses 7.000 e colocar lá. Se eu quisesse que outro falasse no seu lugar, eu tinha colocado esse outro naquele lugar. Eu fico pensando como que o Elias deve ter recebido essa mensagem. Quer dizer que eu não sou o único? Não. E talvez numa linguagem de hoje, Deus diria para Elias, Elias, cara, levanta e para com esse mimimi e vamos fazer o que a gente precisa fazer. Temos mais coisa para fazer. Uma das coisas que eu quero refletir com vocês para finalizar, é o que nós podemos aprender com todas essas questões da vida de Elias. A primeira lição que eu tiro
que talvez seja um choque para você, é justamente no início do capítulo 17, de que quando os ímpios sofrem, os justos não estão isentos do sofrimento. Quando o ímpio ele está sofrendo por causa dos seus pecados e você está no contexto onde você depende daquele ímpio, onde você está trabalhando, etc., você vai sofrer também consequências daquilo. Você não sofre pelo pecado, mas lógico que se secou todas as águas, o rio onde que você está vai secar também. Por isso que existem dificuldades na sua vida. Porque às vezes o mundo ao redor está cheio de pessoas fazendo coisa errada e respinga em você. Sinto muito. Detesto dar essa notícia para você, mas a gente está nesse mundo. Acontece. Jesus, ele sabia muito bem dessa história e no capítulo 17 de João, no versículo 15, ele diz assim: Pai, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Você está nesse mundo, acontece. Se a empresa onde você está trabalhando vai mal, adivinha o que vai acontecer com você? Ou será que só você vai conseguir salvar tudo? Às vezes a gente se coloca muito acima do que a gente realmente é. Mas entenda que Deus, mesmo assim, e no caso aqui de Elias, ele mandou o livramento na medida que ele precisava do livramento. Uma promessa que ele dá para aquele que é justo é que ele terá o livramento. Agora, Deus não promete nada para o ímpio. O ímpio não tem esperança. Outra coisa que nós podemos perceber aqui nessa última estada aqui de Elias é o sentimento de abandono provocado pela desesperança. Você consegue perceber que Elias, quando ele vê que ele é o único, na cabeça dele, ele é o único que fica, ele entra em desespero. E ele foge, porque ele está desestabilizado, ele perdeu a esperança. A desesperança traz distorções da realidade. Não que a realidade é distorcida, mas a gente percebe ela de formas diferentes. Todos nós, quando estamos sobre alguma pressão, nós somos levados a tomar atitudes, às vezes, que estão incorretas. Por exemplo, você sabe quando você perde, às vezes, o controle de uma situação? Você perde a calma, você se estressa, você quer chutar o balde, você está numa situação que você sai de si, como se diz. Eu dou aqui alguns exemplos de quando isso acontece. Não sei se todos aqui são assim, mas, por exemplo, quando você está muito cansado, você está exausto, chega em casa e tem N problemas para resolver, e você está extremamente estressado, a tendência do ser humano é de não reagir da mesma forma se estivesse tudo bem, descansado, se estivesse numa situação normal, porque você está estressado. O cansaço nos tira do centro, nos desequilibra. Outra situação, quando você está com fome. Ah, meu amigo, agora você entendeu, né? Você com fome passa por cima de qualquer um, atropela a fila, come qualquer coisa, não é? Não é assim? Quando você está com fome, você perde o controle. Sono, fome, estresse. Quando você está sob influência de determinadas situações, você não está no seu centro, você se desequilibra. Quero dizer uma coisa para vocês. É normal, todo ser humano passa por isso, tá? Alguns mais, outros menos, mas enfim. Agora, se você perde totalmente o foco de Deus, essa distorção vai aumentando e vai o problema cada vez sendo mais profundo. Para quem é casado,
Isso é bem fácil de ver. Você chega em casa, acontece alguma coisa, e a situação vai ficando cada vez pior, e começa uma discussão, da discussão vai para uma briga, da briga vai para um bate-boca, do bate-boca vai para eu vou para a casa da mãe, aquela coisa toda, ou do pai. Mas quando você vai ver, o problema, na verdade, ele era pequeno, mas tudo, o contexto geral, leva à tempestade. Tem um amigo nosso, que ele estava para casar não, para namorar, eu já estava namorando, não me lembro, mas enfim, ele disse o seguinte: olha, o que vocês acham da fulana que é a namorada? Ah não, pessoa boa, pessoa íntegra, pessoa isso, aquilo, aquele outro. E aí ele diz, mas ela é muito instável, ela responde, ela é muito respondona, ela não tem paciência e tudo mais. E aí a Rony disse, ok, mas você já percebeu que todas as vezes que você contou que ela teve essa reação, foi porque você estava provocando ela em alguma coisa? Aí parando para pensar, e a Rony disse o seguinte, para de provocar tua mulher, não coloca ela em situações em que ela tem que tomar decisões rápidas ou tenha que sair do seu normal, e você vai descobrir quem ela realmente é. Quando Deus ele está com Elias lá no Horebe, ele está tentando tirar o foco do problema e dizer, Elias, senta aqui, agora a gente vai conversar. Isso, aquilo, aquele e outro. Tá certo? Você se equilibrou? Tá bom? Respirou, respira fundo. Isso. Inspira, expira. Agora vamos lá para a gente resolver esse problema lá com a Jezabel. Por isso que o silêncio interno nos aquieta. Quando você está numa situação de estresse, numa situação de problemas, não adianta correr atrás de mais problemas para resolver. É o momento de parar, de pensar, de refletir. E algumas pessoas disseram, e o texto meio que dá essa ideia, às vezes não há nada mais espiritual do que dormir. Às vezes não há nada mais espiritual do que dormir. Não é sempre, tá, gente? Não seja o super santo, o ultra espiritual. Não é para dormir toda hora. Mas tem horas que você está tão cansado que a coisa que precisa é dormir. E aí o que Elias vai fazer lá na caverna? Ele vai dormir. Por fim, não há nada no ministério tão pesado que Deus não possa resolver. Não pensa que você é o único no ministério. Não pensa que você está sozinho. Não pensa que você está sozinho na carreira cristã. Não pensa que não há mais ninguém ao seu lado. Sim, muitos já morreram, muitos já pereceram nesse campo de batalha que se chama vida cristã. Talvez você conheça vários, mas não pense que você é o único no campo de batalha. Você pertence à família de Deus. E Deus nunca deixa ninguém sozinho. Nunca deixa os seus filhos abandonados. Sempre haverá uma família de Deus. Sempre haverá alguém com quem você possa andar junto. Não lute a batalha sozinho. Chama mais gente para te ajudar. Nem que seja para cortar a cabeça dos profetas, mas chama a gente para te ajudar. Porque você precisa. Você não pode fazer tudo sozinho. Deus te ama de tal forma que Ele disse, para você, eu tenho mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por nós podemos perceber o Teu amor para conosco, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das tribulações, o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Pai, pela vida que o Senhor nos dá, obrigado pela esperança que o Senhor nos traz. Pai, se for preciso que o Senhor abra os olhos para que possamos ver aonde estão esses 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos a Baal. Que possamos andar juntos, que possamos crescer juntos, que possamos ser família de Deus. Abençoe, Pai, a cada um que está fraco,
cada um que está desequilibrado emocionalmente, espiritualmente ou fisicamente. Que o Senhor esteja dando a força necessária para prosseguir nesse caminho. Seja toda a glória a Ti, Pai, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.